Eu sou Dalil Kmander. Eu estou fazendo esses vídeos não só para divulgar, mas para tentar discutir as ideias contidas nos livros do Neale Donald Walsch, Conversando com Deus e Outros. Nesse vídeo eu vou comentar sobre as 5 emoções naturais segundo Deus. O escritor acredita que foi inspirado diretamente por Deus, né, a escrever esses livros, e essa ideia foi soprada na sua mente para ele escrever. São ideias que ele não tinha, às vezes. Algumas vezes as ideias de Deus vêm confirmar as ideias dele, outras vezes são novidade para ele. Mas antes de comentar essas 5 emoções, o pesar, a raiva, a inveja, o medo e o amor. Antes de comentar, eu queria fazer um outro comentário, né? Para a gente ouvir essas definições, essas explicações, como realmente vindas de quem as criou. Olha o peso que isso tem, né? Isso eu poderia dizer assim que se é realmente isso, se foi Deus realmente quem inspirou esse livro, essas definições dessas emoções são definições definitivas, pelo menos no nível humano, né? Então, esse comentário que eu queria fazer, o peso que tem. Se você lê duvidando, vai ser uma coisa, você vai encontrar motivos para contestar essas ideias. Mas se você ouvir sem julgamento, procurando observar o conteúdo, o que está sendo dito, se isso faz ou não sentido, né? Se você procurar apenas observar, apenas entender o que está sendo dito. Depois, no segundo momento, você saberá, a sua alma saberá o que fazer com essas informações, né? Se vai aceitar, se vai usar, se vai rejeitar, né? Depois você resolve. Mas o que eu tenho feito e tem me ajudado a entender realmente muitas coisas num primeiro momento, ouvir ou sem julgamento, né? Então vamos lá. A primeira emoção que Deus fala é sobre o pesar, a tristeza da perda. A tristeza de perder qualquer coisa ou qualquer ser. Perder um ente querido, perder algum objeto pessoal que tem um custo alto ou que tem um valor afetivo, né, grande. A perda disso causa o pesar, essa tristeza da perda. Deus diz que é uma emoção natural e quando as crianças, a elas é permitido que elas expressem a sua tristeza, elas vão crescer como adultos que sabem lidar com a tristeza, né? E que reprimir na criança a tristeza, reprimir o pesar, essa repressão constante da tristeza vai gerar depressão. Então, a depressão seria causada pela repressão constante da tristeza, né? Não reconhecer a tristeza. Quantas pessoas vivem uma vida triste, mas não reconhecem, né, que a vida é triste, não encaram isso, né? E ao passo que quando você encara,
não é tão triste assim, né? É fácil, é mais fácil de lidar. A segunda emoção que Deus fala é a raiva. A raiva é uma emoção que permite você dizer não para uma coisa que você não quer. A raiva, ela pode ser expressa e não precisa ser abusiva, você impor a sua raiva em cima de alguém e nem prejudicar, né, ninguém. A raiva pode ser expressa de uma forma só assim como um reconhecimento, né? E você se livra da raiva, você tem alguma reação, né, de momento e aí encara isso como uma coisa normal e passou, esquece. Agora, a raiva reprimida durante muito tempo gera o ódio. A raiva reprimida gera o ódio, que é um sentimento constante de raiva contra alguma coisa, né? E tem uma coisa interessante que Deus fala com relação a todas as emoções, que a repressão dessas emoções geram sentimentos antinaturais e esses sentimentos, por causa desses sentimentos antinaturais, muita gente mata, muita gente morre, muitas guerras são criadas e muitas nações são debilitadas, né? Muitas nações entram num processo inverso ao progresso, né? Eu não me lembrei a palavra que eu queria dizer. A terceira emoção é a inveja. A inveja, eu já comentei num vídeo anterior, né, é tida como uma emoção natural e sadia. A inveja simplesmente faz com que alguém queira conquistar uma coisa que ela viu e gostou, né? Seja algum objeto, seja alguma qualidade que ela viu numa pessoa ou num animal, e gostaria de ter aquela qualidade, né? Aquela característica. E não tem problema nenhum. Agora, o que é mal é quando existe competição, né? Aí a inveja pode levar a uma situação ruim. Bom, mas eu já comentei isso no outro vídeo. Aqui Deus diz que a repressão da inveja gera o ciúme. Se a criança não pode expressar a sua inveja e procurar realizar, né, o seu desejo, isso vai gerar ciúme, uma pessoa ciumenta. A quarta expressão, a quarta emoção natural é o medo. Deus diz que o medo é natural e que os bebês nascem com dois medos, o medo de altura e o medo de som alto. Né? Nas duas situações, o bebê tem medo do alto, do som e da altura no espaço. O medo, a função dele é criar em nós um sentimento de cautela, né? De cuidado, ter cuidado com as coisas. Você ter cuidado com o seu corpo é um gesto de amor para com o seu corpo, né? Então, a cautela, o medo no seu aspecto mais positivo, né? Também é amor. Mas no aspecto negativo, o medo é o oposto do amor. O medo constantemente reprimido gera o pânico, né? Hoje em dia a nossa sociedade tem muito medo, tem muita insegurança e as pessoas cada vez mais tendo ataques de pânico, né? É o medo constantemente reprimido, o medo constante, né? E o não reconhecimento desse medo.
E a quinta emoção, a mais importante, né? Que é o amor, né? Que o amor gera tudo, o amor é tudo, né? O amor é uma emoção natural e saudável, né? E se expresso sem restrições, sem regras, sem limites, né? Sem imposições, o amor expresso assim gera liberdade, né? A pessoa amorosa é livre. Agora, o amor, quando cheio de regras, de imposições, de limitações, né? Hoje em dia, para amar as pessoas, né, tem que ter uma série de condições. Você não pode expressar amor por todo mundo, né? Você precisa expressar amor por alguns e tal. E chega-se até a questionar o que é realmente amor e o que não é amor e tal. Mas o amor controlado assim, ele é antinatural, né? O amor não é uma coisa boa e gera possessividade. Ao invés de gerar entrega, desejo de ser útil, né? O amor quer para si, esse amor antinatural quer para si, é possessividade. Bom, para mim, né? E Deus diz que essas 5 emoções naturais são ferramentas divinas para você recriar o seu eu, né? Para você se recriar na melhor versão de você mesmo, né? Então ele diz que são ferramentas divinas e que quando usadas de forma errada podem trazer muito sofrimento, muita dor, muito desencontro, né? Guerras e tal. Bom, depois, nesse trecho do livro, tem uma série de ideias bem interessantes e eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu comento, né? E essas ferramentas divinas e o que se faz e o que não se faz com elas. Um bom dia para todos.